Graça e a paz do Senhor. Bom, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Vamos a partir do verso 17, queridos. Romanos 8, 17 diz assim a palavra do Senhor: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme, até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala à tua igreja, fala conosco, Senhor, para entendermos a profundidade do Evangelho, crescermos na tua presença, em força, em sabedoria, em coragem e na graça do teu Espírito. Fala conosco nessa noite, pedimos pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, eu acho que é uma experiência comum e natural do ser humano de nós, às vezes, termos a sensação de que tem algo faltando em nós, um sentimento que parece que tem algo errado, não exatamente conosco, né? Algo errado com o mundo, com tudo que existe. Uma inquietação, parece que às vezes a gente olha para a realidade, olha para o mundo e a gente não se sente muito bem. Algumas pessoas, às vezes, por essa sensação de uma certa angústia existencial, as pessoas se mudam da grande cidade para o interior, para buscar um pouco de paz interior. Às vezes não funciona e do interior muda para um sítio, para o meio da natureza. E mesmo com essas mudanças para lugares mais calmos, mais tranquilos, ainda assim a pessoa sente que tem algo estranho, que tem algo faltando, mas ela não sabe muito bem o que é isso. Eu não estou falando aqui de uma inquietação de ordem orgânica, ou de ordem psicológica, ou de ordem familiar ou espiritual, não. São coisas diferentes. Mas eu estou falando de um sentir que tem algo errado com o mundo, com tudo que existe. E é óbvio que há, né, querido? Se você abrir os olhos, ver o noticiário, saber das coisas que ocorrem, você tem o mínimo de consciência, você vai saber disso, que o mundo muitas vezes está em estado de caos, está em estado de muita desordem, de muita dor, de muito sofrimento. Então é claro que nós, que temos o mínimo de consciência, a gente sente que as coisas não estão no lugar que deveriam, que as coisas não são perfeitas, muito pelo contrário. Que há muita alegria, sim, mas há muita dor. Há muitas coisas boas, mas há uma quantidade imensa de coisas ruins. Então, às vezes, quando a gente tem essa inquietação no coração, muitas vezes é por percebermos isso. Por percebermos que o mundo está num estado, não é algo ocasional, mas é um estado que a Bíblia chama de estado de queda, um estado de dor. Isso gera uma certa angústia em nós. Nós lemos aqui nesse trecho o apóstolo Paulo falando que nós gememos. Ele fala, nós participamos dos sofrimentos, ele fala dos nossos sofrimentos atuais, então não era algo simplesmente do passado dele. Não, ele fala, mesmo agora, caminhando em Cristo, os nossos sofrimentos atuais. Ele fala que nós fomos submetidos à inutilidade, à futilidade. Ele diz que a natureza inteira, toda a criação, está sob a escravidão da decadência. Porque a gente vê que todas as coisas criadas, você olha para uma flor, volta daqui a 1, 2 semanas, aquela flor está murcha, está estragada, caiu e se deteriorou. Aquela coisa mais bela do mundo, aquela rosa, aquela flor belíssima, depois ela murcha
e perde a sua beleza, perde o seu valor. Isso conosco também. A gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. O apóstolo Paulo diz que toda a natureza criada geme, e geme como que em dores de parto. Porque a gente sabe que na natureza há uma quantidade enorme de matança, né? Animais comendo animais, muita dor, muita violência na natureza. Então a gente percebe que tem algo errado e isso nos inquieta. Então a criação inteira, o planeta inteiro está num estado de sofrimento. O apóstolo Paulo fala 2 vezes aqui essa palavra, gemer, nós gememos, a natureza geme, e ele fala até nós, que temos as primícias do Espírito Santo, que somos pessoas de Cristo, pessoas que caminham com Deus, pessoas que têm o Evangelho, nós gememos interiormente. Porque enquanto vivos, queridos, viver também tem o seu gemer. Por quê? Porque nesse mundo, queridos, primeiro, há muita maldade. Seres humanos fazem muita maldade uns com os outros. Você não sabe o que as pessoas às vezes estão pensando de você, o que estão falando de você, o que estão tramando contra você. E às vezes as pessoas estão prontas para te trair, para te machucar, te ofender, te humilhar. Para que isso? Para que isso? Para que tanta maldade? Pessoas que roubam umas às outras, mentem umas às outras. É muita maldade que há no mundo. Nós vemos deformidades, pessoas que nascem já desde berço com doenças, com síndromes, com deformidades. Mesmo aqueles que não nasceram com uma determinada doença, uma carga genética complicada, todos nós ficamos enfermos. Nós temos gripes, nós temos cachumba, temos todo tipo de doença. O nosso corpo está sempre suscetível a ficar doente. E é uma sensação horrível. A gente se sente fraco, se sente mal. E nós, mesmo a partir de hoje, se você contar até o seu último dia de vida, quantas enfermidades você vai ter? Quantas? 10? 100? Os mais novos, 1000? Quem sabe 10.000 doenças? Já pensou? É muita coisa que a gente enfrenta. Se você for parar para pensar, a gente enfrenta muita coisa. E todos nós, nesse exato momento, olha só. Pensem agora. 1, 2, 3, 4, 5. Todos nós aqui passamos por um processo nesses 5 segundos. O que processo é esse? Envelhecimento. Todos nós acabamos de envelhecer 5 segundos e desde que eu falei já foram quase 1 minuto que envelhecemos. Então, todo o nosso corpo, passa dia, nós estamos em um processo de envelhecimento. Que é um processo que o apóstolo Paulo chama que nós estamos submetidos à escravidão da decadência. Porque quem é que vai dizer, não, a partir de agora vou fazer uma oração tão poderosa, tão cheia de Deus, uma igreja que todos vamos dar as mãos e vamos orar e vamos parar de envelhecer. É realmente algo ao qual nós estamos submetidos e não há negociação nisso. Isso nós vamos passar. O mundo está cheio de inimizade, cheio de abuso, cheio de exploração, cheio de fome, de miséria e, por fim, cheio de morte. Veja o estado que o mundo está, e com o mínimo de consciência a gente sabe disso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, ele diz, nós não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de todas as formas. De todas as formas nós fomos atribulados. Conflitos externos, temores internos. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Que os conflitos externos e por dentro também temores, dor, preocupação. Então a gente tem uma certa angústia na alma, porque nós vemos que a criação está mergulhada em sofrimento. É muita calamidade, é muita dor. Há o mal fora de nós, o mal relacional entre os seres humanos. Há o mal na natureza, em forma de doenças, em forma de tragédias da natureza. E há o mal dentro de nós. Né? A gente não pode falar só do mal fora de nós. Há o mal dentro de nós. Não pode culpar só o outro. Nós sabemos que dentro de nós também fluem muitos maus pensamentos, muitas cogitações ruins, muita coisa ruim que nós falamos e fazemos. Então, nós também estamos incluídos nesse pacote. O mal não está apenas fora, olha, eu sou maravilhoso e perfeito, de mim só sai coisa boa, o mal está lá fora. Não. Pior que nós somos agentes desse mal também. Nós também fazemos parte desse circo de horrores.
nós também temos a nossa cota de participação nos males que ocorrem. Quantas pessoas já ferimos, quantas pessoas ainda vamos ferir ao longo da vida. E de novo, detalhe, mesmo os cristãos mais fervorosos, mais cheios da presença de Deus, o apóstolo Paulo diz, nós que temos as primícias do Espírito Santo, nós gememos interiormente. E por que nós gememos? Né? Porque nós vemos a situação, tanto fora quanto dentro de nós. E a pessoa que tem um mínimo de consciência, ela quer crescer, quer melhorar, quer deixar de errar e quer deixar de fazer parte, ser um agente de maldade no mundo. Né? E como é que a gente supera isso, né, queridos? Diante desse estado das coisas, como é que a gente tem que agir diante deste mundo tão caótico, tão problemático, tão difícil? Como aprender a ser feliz mesmo em meio a tantas aflições? Mesmo vendo a natureza e o estado das coisas, como ter bom ânimo, que Jesus nos diz, né? Tem de bom ânimo. Como ser como o apóstolo Paulo, que ele diz em 2 Coríntios 4, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Olha que coisa linda. De todos os lados tem pressão, mas nós não desanimamos. Nós ficamos perplexos com algumas coisas que nós vemos, da maldade humana, da dor. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não nos sentimos abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Então veja que o apóstolo Paulo e os cristãos tinham um cerne, uma força grande deles para ajudá-los a enfrentar o que for. Então, de onde veio tudo, né, queridos? Deixa eu ir aberto em Romanos, veja comigo em Romanos capítulo 5. Então, a primeira coisa é entender por que estamos nesse estado de coisas. Por que envelhecemos? Por que temos enfermidades? Por que há fome? Por que há inimizade? Por que há maldade? Por que há morte? Romanos 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio do ser humano, né, por meio de todos nós, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então está aqui a explicação da Bíblia, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que existe tanta dor, tanto sofrimento, tanto mal no mundo? Os ateus às vezes tentam debater sobre isso, sobre o mal do mundo. Eu falo, bom, só você chegar na página 2 da Bíblia que já está explicado já. A pessoa para de ler na página 1 e não entende. Na página 2 já está explicado. Porque o ser humano decidiu ser mal, decidiu se afastar de Deus e fazer coisas ruins contra si mesmo e contra o seu próximo. E daí veio uma sequência de erros, um acumulando em cima do outro, foi gerando o estado atual das coisas. Foi gerando mal no mundo. O pecado é a causa do mal que existe. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permitiu? Bom, Deus tinha uma escolha. Ou criar robôs sem uma consciência, sem serem agentes de si mesmos, ou criar seres com livre-arbítrio, seres agentes. E criando seres livres, essa liberdade, eles podem tomar decisões erradas, e foi isso que aconteceu. Deus assumiu isso. É melhor seres livres do que seres robôs que não fazem nenhum mal. Agora veja, Deus não é a causa de mal nenhum. Deus, na verdade, ele é a solução. Ele que é a resposta para todo esse estado em que nós estamos. Veja no capítulo 7, queridos, ainda aí de Romanos. Vendo agora o estado nosso, né? O nosso estado, como nós somos. Romanos 7, verso 18. Sei que nada de bom habita em mim. O apóstolo Paulo dizendo, né? Nosso corpo, nós estamos em estado de queda. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Quantas coisas você quis fazer de bom e não conseguiu, não é? Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Olha que coisa. E no verso 24, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? O apóstolo Paulo está falando o quanto nós somos fracos em fazer o bem e muitas vezes tendenciosos a fazer o mal. E ele fala, olha que miserável que eu sou, porque eu gostaria de fazer muito mais coisas boas e muito menos coisas ruins.
Mas eu fraquejo, eu tenho fraquezas e às vezes o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Quantas vezes a gente se sente assim, queridos? Quantas vezes a gente pensa, poxa, como eu gostaria de ser melhor, um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, como eu gostaria de ser melhor nessa ou naquela área. Mas nós estamos cheios de fraquezas. Então, diante desse estado das coisas, de dor, de sofrimento, de queda, de pecado, o que a Bíblia nos apresenta como solução? Como a gente lida com isso? Bom, primeiro em relação a essas nossas fraquezas, essas nossas dificuldades, o quanto nós somos fracos às vezes em fazer o bem, Deus sabe de tudo isso. E a resposta dele, veja em Romanos 8, verso 1, que Deus fez por nós, portanto, Romanos 8, 1, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, lembra que eu falei? Nós não conseguimos, somos fracos. Deus mesmo o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então veja só, aquilo que Deus sabe e sabia que nós não conseguiríamos fazer, não conseguiríamos chegar a um estado de perfeição, apesar de às vezes desejarmos isso, Deus mesmo veio e fez por nós. E nós agora somos livres da lei do pecado e da morte. E fomos resgatados por Cristo para a lei do Espírito da vida. Então Deus concede o seu perdão a nós, para que nós, livres da culpa e do peso de nos olharmos e vermos tanta fraqueza, livres disso, a gente pudesse caminhar em paz, livres para crescer com a graça dele e melhorar a cada dia. Mas sem o medo da condenação. Porque diz, agora quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Quem coloca o seu coração em Deus, a sua fé nele, ele é perdoado e recebe a graça de Deus para viver eternamente. A resposta de Deus, veja só em Romanos 5, queridos. Um dos trechos, para mim, mais belos das Escrituras. Romanos 5, verso 14. Primeiro ele começa falando da situação do mundo, né? Romanos 5,14. Todavia a morte reinou, né? A morte reina sobre todo ser humano, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Entretanto, né, houve o pecado, não há comparação entre a dádiva de Deus e a nossa transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? A morte reina sobre a humanidade. Por quê? Porque Adão pecou e porque todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Aí você entra naquele estado, meu Deus, imagine a quantidade de pecados que o ser humano já produziu na história humana. Imagine a quantidade de pecados que eu e você já cometemos e a quantidade de pecados que nós ainda vamos cometer até o fim das nossas vidas. É uma situação alarmante, se você for pensar nisso e pensar na santidade de Deus, e pensar na eternidade. Nós merecemos a eternidade? Nós merecemos estar no céu? Merecemos estar com Deus? O apóstolo fala, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas aí ele vem com a mensagem do Evangelho. Mas não há comparação, nunca compare a quantidade de pecados que você já cometeu e que você já vai cometer com a imensa provisão da graça. Não há comparação. A quantidade é tão diferentemente grande, é tão desproporcionalmente grande entre um e outro, todos os seus males, com a imensa graça de Deus, que não há sequer
comparação. Se pelas nossas transgressões vem a morte, vem a maldade, pela bondade, pela misericórdia, pela justiça e a graça de Deus, vem a vida sobre nós. A nossa salvação não é porque nós nos tornamos melhores, porque estamos aprendendo a palavra, estamos crescendo, estamos melhorando. Não, isso faz parte do processo de santificação. Mas não é isso que te salva. O que te salva é a imensa provisão da graça. Porque Cristo deu a sua vida por nós, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. A imensa provisão da graça. E ele continua no verso 20, ainda desse capítulo. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, a palavra de Deus mostra os nossos erros. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Diante da abundância de maldade e de pecados que todos nós cometemos, qual foi a reação de Deus? Qual foi a resposta de Deus à maldade humana? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, toda a quantidade de males que você cometeu, Deus vem com a graça dele, cobre e transborda e superabunda sobre nós a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça. Então, diante daquilo que o apóstolo Paulo estava falando, o bem que eu quero fazer, às vezes eu não consigo, e o mal que eu tento evitar, às vezes eu faço. Ele diz, mas não há mais condenação, porque a imensa provisão da graça veio e nos perdoou e nos resgatou. Então, quando você olhar para você mesmo e as suas fraquezas, e se sentir culpado, se sentir mal, sim, se arrependa, mas lembre-se que Jesus Cristo te concede o perdão e Ele te ajuda a superar tudo isso. Primeiro te perdoando e depois caminhando contigo. Sinta-se, então, sempre perdoado, porque o que o Evangelho anuncia, desde o seu primeiro dia, é que o escrito de dívida que havia contra nós, Ele rasgou na cruz do Calvário. E como não sentir, queridos, em vez de uma angústia diante dos nossos males, mas uma imensa gratidão pelo que Ele fez por nós, em decidir nos salvar, em decidir que Ele nos quer para sempre. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Isso é lindo demais. Mas, diante do sofrimento que existe no planeta inteiro, qual é o plano de Deus para lidar e tratar com tudo isso? Voltem lá para Romanos 8. Romanos 8, verso 21, começa de novo dizendo a situação do mundo, né? De que a própria natureza, né, tudo o que foi criado, toda a natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E no verso 23, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, sim, mas esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então o que ele está dizendo? Nós gememos. A natureza está sob uma escravidão de decadência. Mas a resposta de Deus é, Ele nos libertará dessa decadência e que nos encontramos para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E nós temos que ansiar, queridos. Ele fala, nós esperamos ansiosamente. Então veja que uma alegria, há uma ânsia, um desejo de o quê? Ele fala, de esperarmos essa libertação, essa adoção em que nós seremos redimidos do nosso corpo mortal e seremos, então, glorificados. Receberemos a vida eterna da parte de Deus. Essa é a esperança que o cristianismo sempre anunciou. Há o envelhecimento, há a enfermidade, há a morte, há o mal, mas nós seremos redimidos. Nós encontraremos a vida eterna, viveremos com Deus para sempre, onde não haverá mais choro, nem mais dor, nem mais enfermidade, nem mais a morte. Essa esperança nós temos que ter, e o apóstolo Paulo diz, temos que esperar isso ansiosamente e com alegria. Porque a promessa que nos foi dada será cumprida por Deus em nosso favor. É o que ele nos diz no verso 15. Olhem só.
Pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem. Não. Receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, qual a consequência disso? Então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então o que o apóstolo Paulo diz? Nós participamos de sofrimentos, participe deles. Participe. Não se revolte, não murmure, não jogue a toalha, não chute o balde, não blasfeme contra Deus, não fale Deus não existe, porque eu estou sofrendo, não começa a se desesperar. Não, o apóstolo Paulo fala, calma. Participe desses sofrimentos, para que você participe da glória que nós receberemos. Participe disso, porque faz parte do estado do mundo. Infelizmente, porque nós pecamos, o mal existe. Existem todos esses tipos de males. Mas participe de tudo isso. Porque o próprio Deus decidiu participar. Porque seria muito fácil Deus mandar a gente participar. Participa desse sofrimento aí, se vira. E ele lá no céu, deitado numa rede, tomando água de coco e falando, se vira aí. Mas não, queridos, ele desceu, participou de todo o sofrimento humano, das tentações, das maldades, ele foi traído, foi esmurrado, foi ofendido, foi humilhado e foi morto. Ele participou de tudo, sem murmurar. A Bíblia nos diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Então o que o Evangelho nos ensina? Você vai reclamar, você vai murmurar? Não. Claro que a gente ora e pede para Deus ter misericórdia de nós. Mas se nós tivermos que passar por algum sofrimento, o apóstolo Paulo fala, passe por esse sofrimento. Participe desse sofrimento. E mostre a sua fé. Mostre a sua confiança em Deus. Mostre a sua determinação. Mostre que você é um homem e uma mulher de Deus que não arredam o pé, que não negociam o evangelho, que não dizem não para Deus. Nunca. Participe desses sofrimentos com paciência, com perseverança, com fidelidade, para que então você participe da glória que em nós será revelada. E os cristãos participavam disso, queridos. Os primeiros cristãos tiveram tanto sofrimento, tanta perseguição. Às vezes você pensa, mas como é que eles aguentaram tanta coisa? Eles eram, o apóstolo Paulo diz, eles eram espoliados dos seus bens e ficavam alegres, sem murmurar. O governo da época tomava os bens, as propriedades, as posses da pessoa, só porque ele era cristão. E eles não se abatiam, queridos. Eles não murmuravam, eles não retrocediam, eles não negavam a Deus. Por quê? Porque eles tinham essa consciência. Nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros. Herdeiros do quê? Uma pessoa que vai herdar alguma coisa, vai herdar uma certa quantia, vai herdar de alguém. Fala, nós somos herdeiros de quem? Do Bill Gates? Não, é muito pouco. Ele fala, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, tudo que Deus tem, e não é pouca coisa, nós somos herdeiros disso. E o apóstolo Paulo fala, mas como é que a gente vai negociar essa herança por causa de o que acontece aqui na terra, por causa de sofrimentos que passam? Jamais. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se nós tivermos essa consciência, que a gente jamais vai dizer não para Deus. Eu tenho uma herança nos céus, separada para mim, que me aguarda. Essa era a consciência dos cristãos. A tal ponto, olha a conclusão que o apóstolo Paulo vai dizer, verso 18. Ele vem falando, né? Vamos ler o 17 de novo. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para quê? Para que também participemos da sua glória. E a conclusão? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, não podem ser sequer comparados com a glória que em nós será revelada. Por que eles aguentavam tanta dor? E o apóstolo Paulo, imagine que o apóstolo Paulo sofreu. Tantas vezes ele foi chicoteado, foi apedrejado, foi náufrago, preso por anos, humilhado tantas vezes. Ele fala, os nossos sofrimentos atuais não podem sequer ser comparados. Não dá nem para comparar com aquilo que nos será revelado. A Bíblia nos diz que olho nenhum viu,
nenhuma mente concebeu, nenhum coração teve a capacidade de desejar a quantidade e tudo que nos está preparado nos céus. Você pode usar a sua imaginação o quanto for mesmo, pode imaginar à vontade. Você não vai conseguir arranhar o que está preparado por nós nos céus. E se nós tivermos essa consciência, você vê o seu sofrimento, vê a sua dor, vê o que o mundo às vezes passa, você vai falar como o apóstolo Paulo: eu considero que esse sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Às vezes a gente vê muita dor, queridos. Às vezes crianças que passam por violências terríveis pelos pais, guerras, sofrimentos gigantescos. Essas pessoas passam por muita dor. Mas, com a misericórdia de Deus, muitos desses vão alcançar uma glória que não dá nem para comparar com esse sofrimento pelo qual eles passaram. O mundo não tem essa esperança, queridos. Eles não têm no que se agarrar. E tem uma reação muito diferente do apóstolo Paulo. O mundo reage com desespero, reage com amargura, reage com mal, responde com mal. Porque estão fazendo esse mal, eles vão ver, eu vou dar em dobro, eu vou dar o troco. Responde com ódio. Nós que temos essa esperança, temos que responder sempre o mal com o bem e sempre com esperança. No verso 19 ele vai dizer: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Imagina, queridos, cada pássaro, cada árvore, cada animal, os anjos, cada poeira da terra aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Porque vai ser, queridos, uma festa maravilhosa nos céus, vai ser algo belíssimo. Então o cristão sabe que o sofrimento não ultrapassa essa vida. O sofrimento às vezes dura, mas dura por apenas um momento. Abra comigo, queridos, 2 Coríntios capítulo 5. O apóstolo Paulo vai repetir basicamente o que nós lemos aqui de Romanos 8. Sabemos, de novo, a mesma confiança, que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, ou seja, se alguém nos matar, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus, olha a confiança dele, eu já tenho, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, olha de novo, ele falando mesmo de Romanos, enquanto isso nós gememos, claro, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, neste mundo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança, olha o que é Evangelho, a fé. Temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então, tendo essa visão da eternidade, queridos, a gente pode suportar os sofrimentos. Se você olhar para a eternidade, olhar para aquilo que nos espera. Porque o apóstolo Paulo nos diz aqui, mesmo se for destruída essa minha habitação terrena aqui, se alguém matar isso aqui, eu tenho uma habitação celestial, algo preparado, não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. O que o Evangelho nos ensina, não tema. O próprio Jesus diz em Lucas 21, ele vai listando a série de acontecimentos que virá nos últimos dias. E claro que aqui traz uma preocupação imensa, tantas guerras, tantos terremotos, o amor vai se esfriar, a fé vai acabar da terra. E Jesus diz lá em Lucas 21, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se, ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então o cristão tem que temer o fim dos tempos? Não, Jesus diz, levante-se, erga a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Deus está vindo para levá-los para o seu verdadeiro lar. Então o que o Evangelho nos ensina é, diante da dor, do sofrimento, esperança. Sempre, nós lemos lá em Romanos 8, por essa esperança nós somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, mas se nós esperamos que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Então o que o Evangelho nos diz é, tenha paciência
Tenha perseverança diante das tribulações. Esteja num total estado de esperança, sempre. Em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo cita 3 das maiores virtudes que o cristão deve ter, ele fala, há 3, a fé, a esperança e o amor. Fé em Cristo, fé em Deus, fé que Ele nos perdoou, fé que Ele nos ama. O amor deve ser praticado sempre por todos nós, uns com os outros, e nós com Deus. A lei do reino de Deus é o amor e a esperança. Essa esperança de que tudo isso aqui, que está num estado caótico, num estado tão problemático, de tanta desordem, esperança que Deus não é a causa disso, Deus é a solução para isso. Ele vai vir restaurar todas as coisas, fará novos céus, nova terra, onde nós habitaríamos eternamente sob a sombra do Altíssimo e caminharemos com Ele. Lá não haverá sol, o próprio Deus será a luz que brilha sobre nós. Lá não haverá templo, porque o próprio Deus estará conosco. Nós viveremos eternamente num lugar onde não haverá mais maldade alguma, mais dor alguma, mais enfermidade alguma, mais morte nenhuma, e nenhuma lágrima jamais será derramada, a não ser, quem sabe, da gratidão e da alegria de estar com Deus para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho, a gente precisa se regozijar. Como o apóstolo Paulo diz, esperar ansiosamente por esse dia que nós seremos redimidos das nossas enfermidades, das nossas fraquezas e de tudo isso, e viveremos com Deus para sempre. Então, como é que eles eram abatidos, mas não destruídos? Ficavam perplexos quando viam uma enfermidade, viam uma dor, mas não ficavam desesperados. Quando eles viam esses sofrimentos, eles participavam deles para participar da glória. Eles não se abatiam, porque tinham uma esperança de um mundo que virá e virá para nós, para que nenhum olho jamais viu, nenhum coração jamais concebeu, a riqueza que Deus prepara para nós. Nós somos filhos, e se filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queridos, tenha esse anseio de permanecer com Deus sempre. Não importa o que vier, permaneça. Porque o que te aguarda, queridos, é uma promessa que Deus fez e Ele cumpre. Será maravilhoso. Amém? Então, diante, às vezes, da sua perplexidade, da angústia, da inquietação a ver o mundo mal, responda, queridos, com esperança, responda crendo na promessa do Evangelho. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor preparou para nós, que diante da maldade do ser humano, que criou esse mundo em estado tão caótico, nesse estado de queda, por causa da nossa maldade, essa foi uma criação nossa, que nós acabamos gerando na perversidade dos nossos corações, e nós pecamos tanto. Não apenas Adão pecou, mas todos nós pecamos, e por isso todos nós morremos, por isso todos nós temos enfermidades e temos dores. Primeiro, antes de tudo, nos perdoe, Senhor, por nossas fraquezas, por nossos erros. Porque quem de nós pode dizer que não peca? O próprio apóstolo João diz que quem diz que não peca é mentiroso. É mentiroso. Nós pecamos hoje, nós pecaremos ao longo da nossa vida e contamos com teu perdão, com que o Evangelho nos anuncia a imensa provisão da graça. Porque onde tem abundado o pecado, e onde abunda o pecado é em nós, Senhor. Em nós abundou o pecado, mas em nós superabunda a tua graça. Obrigado pelo teu perdão tão imerecido. Obrigado por essa graça que nos consola, que nos perdoa, que nos faz poder erguer a cabeça e se levantar diante da tua vinda, em vez de temer, em vez de se esconder. Não, como o Senhor disse, levante-se, erga-se, erga a tua cabeça, erga a tua cabeça. É isso que Deus está nos dizendo, erga a tua cabeça, porque a tua redenção está próxima. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vem para nos redimir. O Senhor vem para nos libertar da escravidão, da decadência. O Senhor vem nos libertar da morte. O Senhor vem nos libertar de todos os males, para nos transportar para esse reino onde será puro amor, onde podemos habitar seguros, onde poderemos estar nos teus braços, protegidos integralmente. Mas para participarmos dessa glória, nós teremos que aguentar e passar por esses anos que ainda teremos que participar de muitos sofrimentos. Te peço que o Senhor ajude a cada um de nós
nos dê a coragem, nos dê a determinação, nos dê a força, Senhor, para atravessar os desertos, os vales que vierem, participar desses sofrimentos, sem murmurar, sem retroceder, sem desistir, sem negar a Ti, Senhor, jamais. Mas a gente caminhe na Tua força, às vezes ficando perplexos, às vezes ficando abatidos, mas jamais desanimando, jamais sendo destruídos, não. Mas a cada vez dar mais um passo adiante, porque cada passo adiante é mais um passo perto de Ti. Nós envelhecemos aqui 5 segundos, alguns minutos, 1 hora, nós envelhecemos aqui juntos. Mas foi 1 hora que estamos mais perto do dia em que te veremos face a face. E nesse dia, Senhor, cada um de nós não terá palavras, não terá emoção suficiente diante da grandeza do Teu amor, Senhor, diante da maravilha de Te conhecer integralmente. Como o apóstolo Paulo diz, hoje nós conhecemos a Ti como por um espelho, mas um dia Te veremos como o Senhor nos vê e Te conheceremos integralmente. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de conhecer o Evangelho, de o Senhor ter nos prometido isso, de o Senhor ter dado um certificado na cruz, que receberemos uma herança e de que nós somos filhos. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente. E coloca no coração de cada um de nós essa certeza de que o que nos aguarda nos últimos dias da nossa vida não é a morte. O que nos aguarda no fim das nossas vidas é a verdadeira vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Cada dia que passa nós estamos mais próximos, queridos. E às vezes nós tememos porque não sabemos. Mas tem essa confiança que a promessa é muito grande e a herança é muito grande. É literalmente inconcebível o que Deus tem preparado para nós. Jesus diz: se alegrem, porque eu vou lhes preparar um lugar. E na casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus disse: se não tivesse, eu lhes diria. Mas na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu vou vos preparar lugar. E voltarei para vos buscar. E aí, para sempre ficar com Jesus. Maravilha, né, queridos?